Graças a Deus, estamos aqui começando agora a nossa quinta mensagem da nossa série Cartas para a Igreja. Agora nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Sardes, a igreja adormecida. Então, nesse momento, você vai ouvir uma palavra sobre isso. Mas antes de nós começarmos, deixa eu pedir a você aqui que, por favor, já se inscreva aqui nesse canal, já deixa o seu gostei logo aí, externando que Jesus trouxe você para esse lugar. E também compartilha esse link aí com o máximo de amigos que você puder. E outra coisa mais importante, comente aquilo que Jesus está falando com você aqui nos comentários, para que nós possamos ser edificados também, tá bom? Então agora você vai ouvir a nossa quinta mensagem, Sardes, a igreja adormecida. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 1, nós vamos ouvir desse jeito que o Espírito diz através das Escrituras. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Nós estamos aqui falando esses dias a nossa série de mensagens, Cartas para a Igreja, e agora nossa quinta igreja. Você sabe, já foi falado nas outras mensagens, foram escritas 7 cartas, dessas 7, 5 cartas foram palavras muito duras e 2 palavras muito boas. E essa igreja de Sardes, ela é a igreja adormecida. Como gente que nós somos, nós olhamos para as pessoas e nós julgamos à medida da aparência de uma pessoa. Julgamos à medida do que nós enxergamos. Mas isso não acontece com o nosso Senhor Jesus. Com o nosso Senhor Jesus já é totalmente diferente. Ele já vê o coração e ele vê a intenção do coração de uma pessoa. Muda tudo. Quando nós olhamos alguém que se acidentou, machucou, nós vemos um acidente grave, isso nos choca, mas quando nós olhamos para a alma de algumas pessoas doentes e feridas, muitas delas estão daquele jeito, como um acidente que se machucou gravemente, mas nós não vemos, só vemos a aparência e achamos que está tudo normal. Espiritualmente funciona da mesma maneira. Muitas vezes nós olhamos, achamos que está tudo bem, que está sendo um sucesso, mas Jesus conhece o coração. Por isso que nós ouvimos o que Jesus diz para essa igreja, dizendo que aquela igreja tinha um problema muito sério. Aquela igreja vivia com uma aparência de que estava viva, mas estava morta fazia tempo. Sardes era uma cidade importante, porque o único que conseguiu invadir Sardes foi Alexandre o Grande. Era uma cidade de um passado glorioso, mas de um presente de pouca notoriedade. A cidade de Sardes hoje se encontra em ruínas na Turquia. E o mais interessante disso tudo é que quando nós ouvimos a igreja de Sardes, nós estamos vendo uma cidade imponente, uma cidade forte, mas nós estamos vendo uma igreja totalmente fraca lá dentro. Nós estamos vendo o Senhor Jesus dirigir uma palavra para aquele povo, dizendo: o que está matando vocês não é como a igreja de Éfeso, dos falsos ensinamentos, não é como a igreja de Pérgamo, que é uma igreja do mundo, dos ensinamentos de Jezabel, mas o que está matando vocês é a arrogância de vocês. O que está matando vocês é que vocês parecem que estão vivos, todos olham para vocês e veem uma igreja boa, uma igreja viva, mas eu sei as tuas obras e eu sei que vocês estão mortos faz tempo. O que matou aquele povo, aquela igreja, foi saber a arrogância que eles tinham, e uma outra coisa, eles tinham uma anemia profunda. Jesus olha para aquela igreja e diz: vocês estão fracos, vocês estão adormecidos. Vocês precisam levantar, vocês precisam ressuscitar. Por isso que Jesus escreveu uma carta para aquela igreja, não para condená-la ou para mostrar para ela a ferida, mas para mostrar que Jesus é o médico dos médicos e queria trazer a cura para aquela igreja. É por isso que ele olha e diz para eles: vocês são arrogantes, vocês são anêmicos e vocês, pior, têm amnésia, porque vocês estão esquecendo os ensinamentos que foram ministrados para vocês no começo da fé. Vocês estão esquecendo de tudo que foi passado para vocês. Já reparou como é que nós temos facilidade de esquecer fácil as coisas? Você possivelmente não deve se lembrar da mensagem que você ouviu no último culto na sua igreja, né? Se lembra, coloca aí nos comentários.
Mas muitas vezes nós esquecemos das coisas muito rápido, nós esquecemos, e tem um ditado que diz que leão de barriga cheia vai dormir. A igreja de Sardes não começou nesse nível lá embaixo, começou muito bem, mas a igreja de Sardes foi caindo, e no final só ficou a aparência. Olha, infelizmente tem muita gente vivendo assim de aparência no meio cristão. Infelizmente tem muita gente vivendo da sombra do que já foi um dia. Tem muita gente vivendo do seu passado. Tem muita gente vivendo das suas lembranças, do saudosismo de como era bom quando o Senhor usava, como era bom aquilo que ele fazia, como era bom, mas passou. A fila andou. E daí a necessidade de escrever cartas nesses dias e dizer: acorda. Sardes precisava de um avivamento, Sardes precisava de um despertamento. E é essa a receita que Jesus dá para eles. Vocês precisam acordar, vocês precisam despertar, senão eu virei a vocês como um ladrão, e vocês não vão saber nem que dia e nem que hora. Essa é a analogia que Jesus faz, ele virá de surpresa, ninguém sabe quando ele vem. E é por isso que nós precisamos urgentemente orar por um avivamento em nosso meio, na igreja, em nosso ministério, na vida de todo cristão precisa de um avivamento. Leonardo Ravenhill, escrevendo no seu livro Porque Tarda é o Pleno Avivamento, ele diz que a igreja moderna aprendeu a viver sem um avivamento. Por isso que não faz falta. Nós aprendemos a pregar sem orar. Nós aprendemos a ir para um culto e adorar por adorar. Nós aprendemos a cantar na igreja com nossos métodos e fórmulas mágicas que nós aprendemos de cursos online. Nós aprendemos a como fazer isso no automático. É por isso que quando Deus fala com Joel, ele diz: rasguem os vossos corações, não as vossas vestes, porque Deus já não aguentava mais o povo rasgando as vestes. Deus falou: quero que algo mude em vocês. E precisa mudar do coração de dentro para fora. Precisa haver um despertamento em você para que você entenda aquilo que eu quero de você. E nesses dias Jesus está falando conosco, está falando com você que está me ouvindo aí, que o que Ele quer é um despertamento da sua vida, do seu ministério, que você volte a ser o que você era, cantar, pregar, adorar ao Senhor como você adorava e viver assim. Essa é a receita que Jesus dá para eles. Jesus dá para eles: desperta. Jesus fala com eles: acorda. Jesus fala com eles: fortaleçam-se. Alimente da palavra de Deus. Alimente da Bíblia. Alimente do alimento precioso que o nosso Senhor nos dá, o pão do céu de todos os dias. Alimente-se da preciosa palavra de Deus, a palavra que não muda, a palavra viva, de fé. Por isso, se alimente daquilo que Jesus te dá. Alimente-se todos os dias, leia a sua Bíblia, tenha tempo com Deus, gaste tempo na presença de Deus, mas se fortaleça. Ouça, esse tempo que nós estamos vivendo e atravessando de pandemia está sendo muito perigoso, porque muita gente está aprendendo a viver sem congregar. Ele está vendo que ele pode ser crente sem ir num culto, sem ir na igreja. O que me preocupa é o pós, quando isso tudo acabar, que muita gente está achando que não mais precisa congregar, que não mais precisa da comunhão com os irmãos. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Por isso, nesses dias, meu encorajamento, e eu encerro aqui dizendo que em Sardes havia algumas pessoas, crentes, fiéis ao Senhor, que não se contaminaram e andaram de branco com o Senhor. Essas pessoas, o Senhor diz que fará deles uma coluna, fará deles alguém melhor, fará deles alguém importante. É por isso que ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu quero encerrar e dizer para você, você que está me ouvindo: ouça o despertamento e o despertar que Jesus quer trazer para a tua vida e teu ministério, o avivamento que Jesus quer trazer para você. Por isso, ore por essa causa, chore por essa causa, mas não deixe acostumar a viver sem a presença do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus.